Salmo 18, versículo 37. Salmo 18, versículo 37. Olha, quem está com o celular, dá uma baixada nele aí. Se não souber abaixar, chama o irmão aí que abaixa, que tira a sua atenção e tira dos outros também. O Zé de Jesus pediu para dar uma olhadinha? Pediu não? Pediu? Hoje esqueceu, está comendo casca de banana, coitado. É casca de queijo, né? Tem que sempre olhar, mas ali na frente tem, não tem? Tem uma placa bem grande para evitar. Que eu sei, a pessoa acaba esquecendo, aí toca, você fica sem graça, que o pessoal olha, não, fica tranquilo, fica tranquilo. 18:37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Tente assim, pastor Jaime, eu estou sendo perseguido pelo diabo. Mas tinha que ser ao contrário, você que tinha que perseguir o inimigo. Mas por quê? O que é isso? Nós temos que primeiro ver quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é físico, não é homem ou mulher, pessoa, não. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades. Então, nós temos que perseguir o inimigo onde? Onde ele está na nossa vida, onde ele está no nosso território. Mas não só isso, às vezes temos que ampliar isso até pela nação, combater pela nação, oração de campo espiritual, não é fazer protesto com plaquinha, usar a rede social para falar de autoridade, xingar a autoridade, não. Nosso dever é campo espiritual, entrar ali em oração, demônio que domina essa nação com isso, com aquilo, nós podemos fazer isso. Só estou dando essa abertura aqui para você não entrar na luta dos outros, temos que lutar no mundo espiritual. Então, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Eu estou mostrando aqui o livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 11, uma batalha com Abraão. Como é que ele venceu essa batalha? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer inícios, começo, origens, né? Plural, porque é o início de todas as coisas mesmo. Capítulo 14, versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Houve uma guerra naquela região. A cidade de Sodoma foi vencida, seus moradores foram levados ao cativeiro, os seus bens foram saqueados. Aí a notícia chegou até Abraão. Então veio um que escapara e o contou a Abraão. O hebreu, ele habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, e eles eram confederados de Abraão, quer dizer, aliados. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aqui tem muita revelação para nós. Primeiro, quando ele ouviu que seu irmão estava preso, seu parente, a palavra irmão aqui é parente. Espera aí, vamos voltar um pouquinho, porque esse parente foi aquele onde houve discórdia dos pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E aí eles tiveram até que se separar, houve discórdia, contento, o Abraão muito pacificador, disse, não vai haver briga entre nós não, vamos nos separar, se você for para um lado, eu vou para o outro lado. Foi aqui. Mas qual é a lição aqui? Às vezes, quem está precisando da nossa ajuda é alguém que nos magoou, alguém que nos feriu, é alguém da família do seu marido, alguém da família da sua esposa, meu irmão, alguém, entenda bem, da família do seu filho, da sua nora, ou da sua filha, do seu genro, ou do seu irmão, da sua quadra, essas coisas de família. Porque a verdade é que quando nós somos magoados fora de casa, é mais fácil de perdoar. Quando é na família, estamos sempre convivendo com a pessoa. E às vezes a pessoa comete erros reiterados, que é constantemente está errando. E às vezes nós não deixamos o nosso coração limpo. Não é bom. O Abraão mostra aqui que não guardou mágoa nenhuma, não guardou ressentimento, não guardou ódio de maneira alguma. Tem gente que guarda. A Bíblia fala de um homem chamado Amazias. Não vou contar a história dele não. Só é um resumo rápido. Esse homem, a Bíblia diz que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Por quê? Esse homem guardou no coração um desejo de vingança. Feriram o pai dele. E ele colocou no coração: o dia que eu me tornar rei, eu vou me vingar. E ele fez isso. Ele se vingou mesmo.
Só que a Bíblia fala, no Salmo 42, versículo 7, veja comigo o que diz, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Essa semana o missionário R. Eggsworth estava pregando na televisão, ele falou sobre isso. O que um abismo é? Um demônio chama o outro. Ô, colega, vem cá. Parece cômico, mas é isso mesmo. Quer dizer, um demônio chama o outro. Esse homem chamado Amazias, se você ler a história, ele está nesse capítulo, 2 Crônica 25. Depois que ele acabou com os inimigos, o que ele fez? Ele se tornou tão cruel que ele foi na chamada matança dos Edomitas, que eram até parentes, mas eram adversários. Ele levou num cume bem alto e fez eles se jogarem abaixo. Foi uma coisa cruel que o próprio Deus reprovou. Esse homem pegou os ídolos dos vencidos e foi adorar, mas porque um abismo chama o outro. Quer dizer, cuidado, não deixe o seu coração guardar mágoa, guardar ressentimento. Você vai para a batalha e vai sozinho, Deus não vai contigo. No Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você não vai ver Deus na batalha, irmão. Você está lutando, mas está sem o Abraão, não guardou. Ele, quando chegou a notícia para ele, o Ló agora está precisando de ajuda, ele que se vire. Já ouviu alguém falar assim: se ele me pedir ajuda, eu ajudo, mas tem que pedir. Mas como é que ele ia pedir se ele está preso? E hoje a pessoa está presa, não é na prisão física, tem até casos que mas não é. É prisão espiritual. Jesus curou uma mulher que ela vivia encurvada. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10 em diante. Ela vivia encurvada. Sabe o que Jesus disse? Que ela estava presa por quem? Por Satanás. 13:10, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, olha aqui comigo, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Aqui a Bíblia já revela para nós todo o caso. Se você continuar lendo, se eu não me engano, versículo 18, deixa eu ir no versículo 18, capítulo 13 ainda, vai lá, volta no capítulo 13, eu não falei capítulo 18 não, capítulo 13 mesmo, meu filho, isso, e dizia, volta um pouquinho, 17, 16, vamos chegar lá, isso, ele diz, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual já há 18 anos Satanás mantinha. Aí você quer que a pessoa pede ajuda para você. Não, pastor Jair, eu não guardo nada no coração, mas eu não vou ajudar uma pessoa que não pede socorro. Eu não vou ajudar uma pessoa que não está pedindo socorro. Mas como é que ela vai pedir se ela está presa por Satanás? Presa às vezes no orgulho, presa às vezes no ódio, preso às vezes no vício do álcool, das drogas. Ali era um espírito de enfermidade, era um espírito de prostituição que prende a pessoa. Como é que ela vai sair de lá? Ela vai sair se alguém colocá-la em liberdade, se alguém interceder por ela, quer dizer, se alguém buscar realmente por ela. Essa pessoa aí vai ver a diferença, mas tem gente que não entende isso. Não, eu não vou ajudar uma pessoa que não pede ajuda. Como é que ela vai pedir se ela está presa? Ela está numa prisão espiritual. E nós é que conhecemos a Cristo, que temos que perseguir o inimigo por ela para libertá-la. Porque Deus te deu essa missão. Especialmente se Deus colocou isso hoje no seu coração. Às vezes não é nem um parente, até um amigo, como eu falei, às vezes até uma nação. A Bíblia fala, pede-me, te darei as nações da terra por herança. Mas ninguém quer saber disso. Quer saber de um povo distante? Não está nem comigo. A Bíblia fala que Jesus entrou numa cidade de Gadar. Era a terra dos Gadarenos. Ele foi lá e libertou um homem que estava com uma legião de demônios. Não fez mais nada ali, só foi isso. Mas ele foi lá. Às vezes nós temos que ir. Então há muita coisa na Bíblia que nós temos que adentrar nas Escrituras. Nós temos que verificar isso aqui, esses casos que aconteceram são ilustração para nós, são figuras. Abraão perseguiu o inimigo, estava segurando, amarrando, prendendo o seu parente, o seu ente querido. Ente querido que houve atrito com ele, que teve atrito com ele, mas ele não guardou nada no coração, não guarda. Ainda que você tenha sido uma pessoa traída, uma pessoa até humilhada, mas faz o bem, entenda bem, a Bíblia nos diz, amai os vossos inimigos. O que é amar? Amar é querer bem. Amar não é relação social de beijinho no rosto. Então é querer bem, mesmo que a pessoa tenha te dado um prejuízo, mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, não deixe de maneira alguma que o ódio tome conta, mágoa tome conta. Abraão,
O Ló está na mão o soldado de Sodoma foi vencido, e o Ló também foi levado. A mulher também foi, e os bens também foram. Ele disse, bem feito. Se ele pedir ajuda, não. O que ele fez? Voltando para o capítulo 14, diz, ouvindo, pois, Abraão, versículo 14, que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa. É o que Deus lhe deu, é nascido em sua casa. A tradução contemporânea, ela diz assim, treinados em sua casa. Como assim? O que é treinar? Nós temos que preparar o nosso espírito, a nossa vida para os dias de adversidade, porque elas vão surgir. Como é que você vai guardando a palavra no seu coração, que quando vier a luta, não sei, Deus me enganou, não tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo terão lutas, terão adversidade, terão momentos difíceis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, vocês não vão ser derrotados, né? Eu estou com vocês. Então, a pessoa tem que se preparar não é ouvindo essas mensagens, ouvindo essas declarações, como finais do tempo. Eu acho que desde que você era garoto, eu estou com 65, tem gente aqui com mais idade que eu, mas a maioria era com menos, aqui nós, bem que o pessoal da manhã é meio dividido. Quem tem mais de 65 aqui? Não? É isso aí. Mais da metade não tem, mas que está meio a meio. Você vê que é uma turma mas a mais da metade tem menos de 65. Mas o que eu quero dizer? Que nós éramos garotos, nós ouvíamos de 2000 não passará. Não é verdade? Lembra? Todo mundo ouvia 2000 não passará. Eu ficava pensando, rapaz, eu vou fazer 42 anos em 2000, hein? Aí depois que passou o 2000 foi longe, então, aí eu estava ouvindo uma reportagem falando que o homem responsável pelo nosso calendário, né? Ele errou, porque não era Dionísio, porque ele errou que nós estaríamos em 6 anos, porque houve o censo, não sei o que, isso aqui, ali, aí eles fizeram um cálculo que verdadeiramente nós estamos 6 anos na frente, então nós não vamos entrar verdadeiramente em 2024, vamos entrar em 2030. Mas quando nós entramos em 2000, nós entramos em 2006. Quer dizer, foi em 94, quando entrou em 94, nós chegamos no 2000, que era do calendário mesmo. Mas não é matéria para isso, só curiosidade. Então, voltando aqui, meu irmãozinho, você tem que fazer isso. Veja só o que ele está dizendo para nós aqui. Ouvindo que armou nascidos em sua casa, por que eu falei negócio? De vez em quando o Senhor está acabando o mundo. Agora com a inteligência artificial. É coisa de doido, pessoal. Ontem um pastor mandou para mim, Jaime de Amorim Campos, pregando em hindi, que é o idioma lá da Índia, mas parece que eu era de lá, mas com a minha voz, por isso que você tem que tomar cuidado. Aí eu vi um áudio assim, pai, é o fulano, ô pai, manda agora, deposita nessa conta para mim, do centro, porque eu perdi o meu cartão, não sei o que, está na conta do colega aqui, depois de 2000. Até o vídeo é perigoso. Hoje você tem que pedir sabedoria para Deus, tudo isso aí. Mas, aí o pessoal, fim do tempo, pastor Jaime, é fim dos tempos. Mas nós já ouvimos isso. Aí, quando eu ouvi falar de guerra, rumores de guerra, não se assuste, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas nós temos que estar preparados também, se Cristo voltar hoje, que a igreja seja arrebatada, que vamos com Ele, entende? Por isso temos que levar a família para o altar. Voltando para a mensagem de hoje. Ele diz, perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damar. Persiga o inimigo, o diabo solta o meu parente, você prendeu essa pessoa no álcool, eu amaldiçoo o teu vício, eu declaro que ele é de Jesus. Lembra que você tem uma promessa, você está falando a verdade, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Eu vou falar isso na segunda parte, já, mas você fica firme, você vai perseguindo, solta, está quebrado o teu poder, o teu domínio, você que tem que perseguir o inimigo, não é o inimigo te perseguir, não, porque o diabo está me perseguindo, não, você está no mundo onde ele está, você está deixando de perseguir, você que tem que perseguir, solta o fulano, vê onde ele está agindo, vê onde ele está dominando, principalmente na sua casa, onde você tem a aliança com Deus, e quebrar o poder das trevas, perseguir demônio e prender o no álcool, nas drogas, na prostituição, nessa prática pecaminosa. Eu declaro que o fulano é de Jesus, tem que ser valente. E voltando aqui, e tomou a trazer a toda a fazenda, e tornou trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Que coisa bonita, porque não só a família dele foi solta, mas até outras pessoas vão ser soltas. Não tem aquele negócio, pastor Jaime, ora pelo meu filho, porque meu filho é boa pessoa, sabe? É que ele tem uma companhia, ele anda em má companhias. A vizinha fala a mesma coisa do seu filho.
Vamos dizer que o seu filho é o João, anda com Pedro. Aí você diz, pastor Jaime, ora pelo João. Ele é bom, mas tem um amigo dele, o Pedro, aquele ali é uma má companhia. Aí vem a mãe do Pedro e fala para mim, pastor Jaime, ora pelo Pedro, ele é bom garoto. O João, a mãe dele é até da igreja, mas não vale nada. Não é mais ou menos assim, irmão? Sempre, né? As más companhias são os outros, né? Você, para aquela senhora, quer dizer, para a vizinha, uma companhia é o seu filho. Como para você, a má companhia é o filho dela. E é verdade, mas não é, o diabo está acompanhando, e você pode até libertá-los com o poder de Deus. Então, vamos voltar ao Salmo 18. Ele diz, persegui os meus inimigos, tem que perseguir. E os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. É aquela máxima que nós conhecemos de Hebreus 10:38. Lembra? O que diz lá? Mas o justo viverá da fé. Quer dizer, mas não é do desejo humano, da vontade humana, da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não recue, não, fique firme na batalha. A luta está grande, a vitória vai ser maior, mas tem que ser valente, mais valente que o valente. Um demônio valente segurou, você é mais valente do que ele, porque você tem o mais valente com você, que é Jesus. Ah, mas foi obra de bruxaria, feitiçaria. Já ouviu alguém falar? Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem guia, tem que mostrar que essas... Hoje você está proibido de falar o nome, isso aí, porque dá um, como dizer, dá um auê tremendo, dá um bafafá tremendo. Mas a pessoa sabe, aqueles guias, aquelas entidades que dizem que fazem e acontece, faz nada, irmão, faz com quem não tem Jesus. Quem tem Jesus pisa na cabeça deles, irmão. Quem tem Jesus humilha os demônios, tá bom? Essa é a palavra inicial, daqui a pouco tem mais. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, estamos falando da eternidade não, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós temos que lutar para que a nossa família esteja em Cristo. Porque enquanto não há condenação para ele, qual é a condenação? Vai falar no versículo seguinte, diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é o salário do pecado? A morte. O que é a morte? Separação de Deus. O Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, leia comigo o que ele diz lá. Ele diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Quer dizer, a pessoa não fuma, não bebe, não usa, porque ela quer, não. É uma lei, a domina. Então a morte domina aquela pessoa que está separada de Deus. Por isso que nós temos que lutar para que a obra seja completa. Não é só a pessoa parar de fumar, parar de beber, parar de usar drogas. Nós temos que orar para que a pessoa nasça de novo, para que ela saia das trevas para a luz, para que ela receba nela o espírito de vida em Cristo Jesus. Porque senão ela dá, a pessoa, pastor Jaime, ele parou de beber, eu estou sabendo que ele está usando drogas. Ele parou de beber, parou de usar droga, mas está se prostituindo. Ele parou usando droga, mas ele está na prática de feitiçaria. De vez em quando você ouve. Uma pessoa fala, pastor Jaime, não entendo, ele era da igreja, ele foi até pregador, e hoje talvez nunca conheceu Jesus. Nunca. Porque existe uma coisa, um título que você nunca vai encontrar no mundo, ex-filho. Ou ex-mãe, não é verdade? A pessoa fala assim, vamos dizer que a mulher, entenda bem, ela não aumenta de desgosto da vida dela, sei lá, ninguém, só Deus sabe a situação da pessoa. Ela acabou colocando o filho dela para adoção, e adotaram o filho dela. E quando ela encontra, ela fica sabendo que é um filho dela, e ela vai dizer assim, sabe fulano, ele é meu ex-filho, existe esse título? Não, é meu filho. Ué, meu filho é meu filho biológico. A mãe dele atual, ela tem todo direito. Ela é a mãe adotiva. Foi de acordo com a lei. Ou vice-versa. Como assim? De vez ser isso, é ele que fala, ele descobre que a fulanita é a mãe. Quem é aquela mulher? Ela é a mãe. A mãe, ele não vai falar assim, ela é minha ex-mãe, ela não é minha mãe. A minha mãe foi a que me criou. Ela é minha ex-mãe, não, ela é minha mãe biológica. Eu sei porque no mundo jurídico eu participei de adoção, uma vez estava e a pessoa do conselho dela falou assim, não, agora a fulana de tal sai, a fulana de tal entra, eu disse, não, essa aí nunca vai deixar de ser mãe.
ele sempre vai saber, terá que saber que existe uma mãe biológica, que tem uma mãe biológica. Então eu estou explicando que não existe ex-mãe, não existe. Mas o que você quer dizer? Não existe ex-filhos de Deus. Você não vai escandalizar, não existe ex-crente. Ah, eu conheço a porção. Nunca foi, irmão. Não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Se gostaram, se sentiram bem, mas foram embora. Porque o desviado, eu conto um caso, 1900 e alguma coisa, 80 e alguma coisa. Eu estava num ônibus com os jovens da igreja, se não me engano, eu já era pregador de Pilares, se não me engano, mas era jovem ainda. Estavam lá e estavam todo mundo cantando. E cantava assim: olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Nós cantávamos: oh, não rejeite passageiro, não rejeite a mão de Deus. Fazíamos nos trens, nos ônibus. Hoje, eles proíbem tudo, mas eles não sabem que a finalidade nem é eles, é um sistema que está no mundo contra o Evangelho. Porque o caso maior é uma ação espiritual que quer proibir a pregação do Evangelho. É verdade. Tem países que você não pode mais falar com a pessoa se ela não é evangélica. Você só pode falar com quem é evangélico, mas o evangélico não vai ganhar evangélico, não é verdade? Mas é o sistema que está no mundo. A coisa é séria, pessoal, e vai chegando. Falei do futebol. Desde que eu me conheço como gente, sempre que os jogadores fizeram um gol, eles se benziam. Aí tinha uma maneira de, quando entrar no campo, a pessoa colocar a mão no gramado e se benzer. Eu mesmo fazia isso porque eu vi os outros fazendo e fazia também, não é verdade? E aí o evangelho começou a ser pregado. E começou muitos atletas a se converterem e tudo. Aí a dona FIFA criou uma lei lá, ditou uma regra lá, que é proibido manifestação religiosa. Eu disse: ah, que safado esse demônio, hein, rapaz? A vida toda ninguém nunca ligou. O jogador foi lá, se benze, sai daqui. Está a curucubaca lá em cima, os muçulmanos veem dentro, mas o negócio deles é o evangelho, porque é o diabo, né, que quer isso aí, que quer segurar as pessoas. Mas voltando para a nossa mensagem, então, irmãozinho, as pessoas estão debaixo da autoridade do inimigo, elas estão debaixo da autoridade de Satanás. Nós temos que levar Cristo, mostrando então, aí ela vai sair, ela vai ser liberta. Quando ela aceitar Jesus, o diabo não tem poder sobre ela. Então, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Um pregador chamado John Lake, ele foi médico, também era médico, e ele foi dar assistência à região que estava contaminada pela peste bubônica. Aí ele pegou um pouco da espuma e um amigo disse: rapaz, você não está sem luva. Ele disse: eu quero mostrar uma coisa. A lei do Espírito, não é para você fazer isso não. Ele foi um desafio que ele fez ali, que Deus o inspirou para provar ao amigo que Deus é real. E mostrou para ele: coloca aqui a espuma. Não, coloca. Ele olhou, estava tudo vivo, os vírus. Ele colocou de novo, depois de olha de novo, olhou, não tinha matado, tudo morto. Isso é a lei do Espírito de vida. Então, quando a pessoa aceita Jesus, que ela nasce de novo, acaba aquele domínio das trevas. Então, existe lá fora uma lei espiritual, e as pessoas estão debaixo. Nós temos que orar pelo novo nascimento. Nós temos que orar pela salvação, porque quando a pessoa aceita essa lei é perfeita. Tiago, no capítulo 1, versículo 25, ele diz que essa lei é perfeita da liberdade. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Qual é que lei é essa? É o Evangelho. E o Evangelho fala da nossa casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O missionário falou que ele começou a citar o nome dos irmãos em oração. E eu peguei isso, eu cito, por exemplo, eu cito a casa da minha irmã que é falecida. Aí eu não oro por ela, mas oro pela casa. Por quê? Ela tem filha, genro, netos que ficaram, eu oro por eles. Entende? Eu não oro pela minha mãe, eu oro pela casa da minha mãe. O que é a casa da minha mãe? Meus tios, que também já são falecidos, não oro por eles, oro pelas. Eu falo: ô seu Deus, abençoe a fulana de tal, que é a viúva do tio tal. Abençoe o fulano, e falo: são primos. Então eu oro, vou orando, porque é um direito meu. É um direito na lei perfeita da liberdade. É a lei do Espírito de vida, que se eu aceito Jesus, a salvação se estende para a minha casa. É um direito legal. Lembra que eu falei lá atrás, que às vezes nação invade nação? Não, nós temos que Jesus destronou Satanás. Nós podemos orar não só pela nossa casa, como a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações da terra
por herança. E quando eu oro pela nação, é o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer protesto como os outros fazem. Não estou julgando os outros, não. Fazer placa, xingar a autoridade, usar as redes sociais para xingar. Não. Eu tenho que fazer na oração. O mundo espiritual, demônios só das autoridades do meu país. Demônios da idolatria, demônios da feitiçaria, demônios da ganância, demônios da corrupção, demônios da mentira, demônio que traz essas ideologias satânicas, diabólicas, que fazem isso, fazem aquilo. É no mundo espiritual. Deu para entender? Não é protesto como os homens, eu tenho que fazer isso no mundo espiritual, sei lá, ali eu tenho que ser valente, é ali que eu tenho que lutar, demônio que segura essa nação, entenda bem, com essa corrupção, com isso, com aquilo, papai, eu quebro o teu poder sobre as autoridades. Jesus está aqui, sabe que eu não vou brincar com a salvação. Eu oro e digo, Deus, abençoa o presidente, sua família, abençoa os governadores de estado, abençoa o governador do estado de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, então aqui a Bíblia vai orar pela terra onde você foi enviado, entende? Quando eu oro, Deus abençoa o poder municipal, abençoa o prefeito do município de São Paulo. Aí eu cito o nome do presidente, cito o nome do governador de São Paulo onde eu moro, cito o nome do prefeito onde eu moro no bairro Barra Funda. Barra Funda fica em que cidade? São Paulo, então eu oro aqui. Entendeu? Mas vamos que eu vou para em São Caetano, eu não conheço nem sei o nome do prefeito lá, mas eu oraria por ele, porque é dever. Então é isso que temos que fazer. Nós precisamos de hoje Abraão, que luta, que vai à frente, pessoas que vão lutar, seja vocês guerreiros. E Deus é contigo, não temas porque Ele é contigo, não te assombres porque Ele é o teu Deus. Como eu falei, puxa, estava lá o rapaz então no ônibus, e aí ele se levantou e ele gritou, aí alguém, quando eu estava cantando, gritou assim, cala a boca, burro. Rapaz, se levantou, um cara estava meio bêbado ele. Eu já contei isso aqui, a cabeça do cara era desse tamanho. E quando ele ficou em pé, quase que bateu com a cabeça lá em cima. Dessa largura, ele olhou para todo o ônibus assim e falou assim, quem é que falou cala a boca boa aí? Quem ia falar? Quem ia enfrentar um bicho daquele? Aí ele olhou e falou assim, ô garoto, continua cantando aí. Sabe que ele pregou para as pessoas, disse, pessoal, eu estou desfiado, mas eles estão falando a verdade para vocês, hein? Eu estou desfiado. Deu para entender o que eu falei, que não existe ex-filho? Ele pode estar desviado, mas ele não vai procurar outro Deus, de maneira alguma, ele não vai procurar uma religião, ele sabe que é a verdade, ele está fraco, está dizer, uma hora ele volta, ele vai declarar. Então segure a sua família com fé, nascendo de novo, já não tem mais poder sobre eles, é a batalha, é guerra, matei. Então onde nós começamos, Salmo 18, 37, persegui os meus inimigos, persiga, não deixe a sua família nas mãos deles, solta o demônio da idolatria, o demônio da feitiçaria, o demônio da incredulidade, o demônio da ganância, o demônio do ódio, que fez essa pessoa ter ódio de mim, demônio da mágoa, ou o demônio do vício, do algo, da espírito de enfermidade. Você pode exercer essa autoridade, porque é promessa de Deus, é declaração, tu e a tua casa. Segura essa palavra.